Boa tarde, meninos. Hoje iniciaremos nosso conteúdo de inequação do primeiro grau, certo? O que vem a ser uma inequação do primeiro grau? Então, a definição de inequação do primeiro grau, chamamos a inequação do primeiro grau uma desigualdade na variável x, que pode ser reduzida em uma das formas ax mais b maior que zero ou ax mais b maior ou igual que zero, ou ax mais b menor que zero ou ax mais b menor ou igual que zero, onde a e b tem que pertencer aos reais e a tem que ser diferente de zero, porque se for a for igual a zero, deixa de ser uma inequação do primeiro grau. Então, na inequação utilizaremos os símbolos maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Esses sinais servem para comparar. A própria definição da inequação é clara, devemos descobrir números que satisfaçam essa comparação. Então, nós temos aí um exemplo, né? X menos 1 que seja maior que 3. Qual o número que podemos substituir a incógnita x para que satisfaça essa inequação? Então, é óbvio que tem que ser números maiores que 4, porque se o número for igual a 4, vai ficar 3 maior que 3, e não é verdade. Então, tem que ser um conjunto verdade. Então, para ser verdade, tem que ser números maiores que 4. Por exemplo, 5 menos 1 é 4. Então, 4 realmente é menor que 3, certo? Então, a observação que tem em equação é isso, é tornar o conjunto verdade. Então, os passos para resolver uma equação são semelhantes à de uma equação. Podemos generalizar a apresentação da inequação da seguinte forma, como falei para vocês anteriormente, ax maior, ax mais b maior, menor, maior igual, menor igual. Como resolver uma inequação do primeiro grau? Então, para resolver uma equação do primeiro grau, o que fazemos é determinar o conjunto com todos os valores para a variável x que tornem a sentença verdadeira. Nós veremos um exemplo aí. Então, esse exemplo nós temos que 2x mais 7 tem que ser maior que menos 1 mais 2. Então, é como se fosse, vamos resolver como se fosse uma equação, certo? Igual, tornando essa desigualdade como se fosse igual. Então, seria o mesmo passo. A diferença é que está o sinal de maior. Então, vamos passar. Quem não tem variável para depois na desigualdade vai ficar 2x maior que menos 1 mais 2 menos 7. Está positivo, 7 vai passar negativo, né? Então, fica 2x maior que menos 8 mais 2. 2x é maior que menos 6. Então, x tem que ser maior que menos 3. Então, para o conjunto ser verdade, o valor para x tem que ser maior que menos 3. Então, não pode ser menos 3, pode ser menos 4, menos 5, menos 6, certo? E aí, para nós denotarmos e marcarmos esses valores, ó, nós aprendemos plano cartesiano, né? Nós temos assim, ó, eixo x, eixo y. Então, para o eixo x, para cá está os negativos, para cá está o positivo. Então, como eu tenho menos 3 aí, então qualquer número que seja maior que menos 3 é verdade. Por isso que está denotado aqui, ó. Então, qualquer número maior que menos 3, então para cá, toda a reta para cá, o conjunto se torna verdadeiro. Então, pode ser menos 4, menos 5, ou pode ser menos 4, menos 5, não, pode ser menos 2, menos 1, 0, 2, 8, certo? Torna o conjunto verdade. Nós temos aí o segundo exemplo. 4x menos 10 tem que ser menor que 20 menos 2x. A mesma coisa, certo? Quem tem variável antes da desigualdade, quem não tem depois. E aí nós temos que x tem que ser menor que 5. Então, vamos marcar aí todos os valores menores que 5. Então, pode ser 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante, certo? Então, o gráfico agora, na hora de marcar, vai ser do 5 para cá e não para direita, certo? Ó, não foi para a direita, está indo para a esquerda. Então, qualquer valor antes do 5, o conjunto se torna verdade. Outro exemplo aí nós temos com duas desigualdades, menores e menor. Menor e menor, né? Então, nós vamos resolver um lado, uma primeira equação, como se fosse. Primeiro resolvemos esse lado,
sozinho, depois resolvemos esse lado sozinho, certo? Então, vai ficar, ó, menos 4 passa para antes como positivo, menos 4 passa para depois positivo, né? Tá negativo, tanto antes como depois passa positivo. E aí, para cá, nós temos 8, porque 4 mais 4 é 8, e para cá nós temos 14, porque 10 mais 4 é 14. É como se fosse assim, fazer duas vezes, só que tá fazendo em uma só, certo? Então, nós temos aí dois valores. Quando for 4 e quando for 7. Então, x tem que ser menor que 4 e menor que 7. Então, não pode ser 4, nem pode ser 7. Tem que ser esses valores aí menores. Então, o x pode ser no intervalo de 4 a 7, qualquer valor, certo? Então, estão demarcados aqui, ó. Entre 4 e 7 pode ser qualquer valor. Nós temos outro exemplo aí, a mesma coisa, com dois valores, o x tem que ser... nesse exemplo aí nós temos o menor ou igual. Então, isso significa que quando você encontrar o valor está também incluído no seu conjunto verdade. Porque nos anteriores nós vimos que se colocar aquele valor que está falando na equação, não dá verdadeiro. Mas se eu substituir o valor que está dando aí, nós vamos ver que vai dar verdadeiro. Então, como eu coloco aqui como sendo maior ou igual, então inclui esse valor aqui. Então, como o 4 está incluído, a bolinha aí está pintada de preto. Significa que é um conjunto fechado. Ele pode participar. Ele pode participar. Quando não, o conjunto vai estar aberto. Então, aqui, ó, não pinta, certo? Então, quando você vê a bolinha pintada, é porque inclui, o conjunto está fechado. Quando não, o conjunto está em aberto. E aí nós temos o sistemazinho, também vai funcionar da mesma forma, certo? Como o exemplo anterior. A diferença é que aí agora está separada as equações. Você resolve uma, depois resolve outra. Encontra os valores, né, que satisfaçam. Então, encontrando os valores maior ou igual e menor. Menor igual ou menor. E aí nós temos maior ou igual. Nós temos que o maior ou igual, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. E a outra equação nós temos que x tem que ser menor que menos 1. Então, portanto, neste problema nós temos que qualquer valor entre menos 2, ó, a bolinha pintada, passou. Então, qualquer valor aí, ó, de menos 2, incluindo menos 2 porque é menor, maior ou igual. E para outra nós temos o menos 1, que não está incluído, certo? Porque não deu igual, só deu menor. Então, quando juntamos aí esse conjunto de menos 1 a menos 2, todos os valores de menos 1 para trás é verdade, o conjunto verdade. Todos os valores do menos 2 para cá, o conjunto também se torna verdade. Então, por isso que o sistemazinho ficou dessa forma aí.